Olá! Hoje eu vou falar sobre os camafeus, a joia mais antiga e mais simbólica da história. Você sabia que ele surgiu há mais de 300 anos antes de Cristo? Vamos ver o que diz a história. O camafeu é uma joia esculpida em uma pedra, com duas cores, que ao esculpir uma das cores, revela o desenho sobre a outra cor, o desenho tipicamente conhecido como Dama Antiga, ou então retratos de algumas guerras, de algumas vitórias, de alguns imperadores. Os camafeus datam de 300 anos antes de Cristo, embora alguns historiadores da moda falem em um tempo ainda anterior. Os camafeus tinham caráter oficial e retratavam cenas de vitórias imperiais, retratos de membros da família imperial e cenas da mitologia antiga. Eram presentes importantes trocados entre os nobres. Eles continham imagens de deuses, deusas, cenas mitológicas, sempre com um especial significado. Como o deus da guerra, quando eram entalhados cenas das guerras, na própria joia. Ou com o entalhe do deus Eros, quando queriam retratar o amor, e assim por diante. Os camafeus foram os itens mais valiosos da joalheria grega e se tornaram os melhores profissionais por conta da minuciosidade dos detalhes e sofisticação. O historiador do vestuário, James Lever, diz ainda que Roma também fez muitas joias de todos os tipos, mas incluía principalmente os camafeus. Em alguns momentos, as fitas simples para os cabelos foram substituídas por tiaras de ouro e prata incrustadas de pedras preciosas e camafeus, que eram normalmente, quase sempre, esculpidos na pedra ônix e ágata. A Idade Média não foi diferente. Embora o período tenha sido dominado pela Igreja, os camafeus estavam sempre presentes. Inclusive, o Papa Paulo II, em 1417 a 1471, era um grande colecionador de camafeus. Também foi a joia mais usada no período gótico, porém foi no Renascimento, quando os artistas tiveram mais liberdade para criar, e a joalheria muito se beneficiou, e as pedras se destacaram em detrimento do metal, e o desenvolvimento da escultura de camafeus sobressaiu. Permaneceu popular por todo o Renascimento e também pelo período napoleônico, em razão de Napoleão ter presenteado sua esposa com mais de 80 camafeus no início do século XIX. E uma forte tendência de moda renasceu nesse período, e os camafeus ficaram em evidência. Muitas escolas nasceram para aprimorar essa técnica, em razão da moda de utilizar o camafeu, principalmente na França e na Itália, e também na Alemanha. Hoje, uma das cidades que mais segue essa tradição é Florença, Torre del Greco, na Itália, e Idar, na Alemanha. Com o passar dos anos, os homens também usaram em sua indumentária militar, como capacetes, e depois transformados também em relógios de bolso, mas foi mais comum nas mulheres, em toda a história. Os camafeus atingiram seu ápice em popularidade na era vitoriana, no final do século XIX, aparecendo em cintos, broches, braceletes e também muito em objetos de decoração. A rainha Vitória e o príncipe Albert, que muito influenciavam a moda, até deram anéis de camafeus com retrato da rainha entalhado para os convidados de seu casamento. No Brasil, era a joia mais presente da família imperial. O próprio Dom Pedro deu um colar para a Marquesa de Santos, sua amiga, tendo no centro um camafeu com seu retrato, o que era muito comum as mulheres usarem os retratos dos maridos, dos namorados, esculpidos e até pintados. A imperatriz Leopoldina e todas as que sucederam tinham coleções. Por ser uma joia muito simbólica, carregada por algum especial significado, alguns camafeus em formatos de relicários traziam cabelos da pessoa amada no seu interior, como também a imagem, entre outras curiosidades. Usada como uma joia memorial. Com a chegada maciça da imigração europeia no final do século XIX, principalmente aqui no Sul, o camafeu se tornou uma joia muito popular. Era uma forma de trazer algumas lembranças da sua terra natal.
Logo, se tornou a joia mais importante no século XIX, também aqui no Brasil.